Bom dia, moto amigo. Estamos em Lovec agora, são 9 horas da manhã. A gente está na área chamada Old Lovec, que é a cidade velha das casas antigas. A casa que a gente está é até ponto turístico da cidade, é um semi-museu, tá? 200 e poucos anos de existência da casa. Mas aqui eu acho que tem várias outras. Olha só, cara, está andando nas ruas medievais de Lovec. A chamada gostou do coraçãozinho, dando mais uma passada na ponte coberta. Crianças que comportadas, amada, quase você não ouve gritaria aqui. A gente achou uma escolinha aqui, estão na hora do recreio, que bonitinho. Só que o muro da escola é tão baixo. Se fosse no Brasil já tinham pulado. Vamos agora para Sofia, que é a capital da Bulgária. Só que no caminho eu vi que tem algumas paradas assim muito interessantes. Vou tentar chegar com a moto perto para mostrar para vocês. Vamos lá. Tá lá a Panterona. Tem que arrumar um jeito de botar lá de frente, descer isso aqui e ir embora. Tinha comprado esse adesivo de Istambul, lá em Istambul, esqueci de colar. Vamos agora selar a Pantera. Pronto, Istambul devidamente selado. Agora um para a Bulgária. Bulgaria is the state in Europe. Okay, I want to say goodbye, say thank you to you. Nice to stay here. To know a little. You haven't got any problem? No problem. It was great. I like it very much. Now we go to Sofia. In the way to Sofia, I saw there are 2 caves. So we don't have to return, right? Second one, Seyva Dubka is very beautiful. Eyes of something. Yes, eyes of God. It's beautiful. No, it's huge one. Huge one. Huge one. No, it's possible to say beautiful, but the next one, Seyva Dubka, you go underground. Dubka. I saw Dubka also. No, yes. This is hole, I think. It's better. Yes. Vamos para Dubka então, vamos ver só essa Dubka, que é a segunda caverna. Porque o olho de Deus, ela sai um pouquinho da rota. A Dubka não sai. Dimitri, my pleasure. Thank you very much. Thank you very much. Agora é a pica. Porque tá com umas pedras sinistras aqui. Chatas. Uma inclinação também chata. Eu vou inclinar ao contrário. Filma ele, mano. Pronto. Olha a pica, meu irmão. Aqui é um de cada vez, cara. A moto não passa. Quanto mais 2 carros. E tem um carro também querendo entrar aqui. Tá difícil a coisa. Conseguimos! Conseguimos! Olha, o povo búlgaro, ele era um povo da Turquia que fugiu para os Balcãs, que é essa região que a gente está, fugindo da perseguição otomana. Eles vieram para cá, eram grandes guerreiros. Aqui estavam povos eslavos, acabaram conseguindo conquistar o espaço ali deles. Depois, meio que fizeram uma aliança com os eslavos. Eles não têm fisionomias turcas por causa da mixigenação com os eslavos. E aí, por meio dessa aliança, eles conseguiram a independência do Estado búlgaro
mais ou menos no ano 700 depois de Cristo. Caralho. Gente, ficou pronto o livro Eu e Minha Moto. Tô muito emocionado e orgulhoso, porque tá muito bom. Eu vou explicar pra vocês aqui. Esse livro aqui, ele não é só sobre moto, tá? A moto, o motociclismo, tá na minha vida desde criança. A viagem até o Alasca, que eu conto aqui alguns detalhes que não estão nos vídeos, ela serve como pano de fundo para contar e revelar, por exemplo, uma pergunta frequente no canal. Como é que o Rodrigo faz para ganhar dinheiro e conseguir bancar todas as viagens, fazer tudo o que ele quer fazer? Enfim, como é que eu fiz para obter minha liberdade financeira? Eu conto aqui em detalhes. Então tem muita lição de empreendedorismo, tem muita lição de vida, coisas que eu aprendi. Eu fui muito pobre, aqui é contado, né? Inclusive tem um detalhe no livro, na capa do livro, que só os mais atentos vão perceber. Não vou contar pra você quando receber o livro na tua casa você vai entender. Também tem a playlist que eu ouço nas viagens do Eu e Minha Moto com os melhores sucessos do rei do rock, Elvis Presley, meu ídolo, do country music, também do rock clássico e até do rock nacional. Tem as fotos minhas, do Edinho, da Doce Amada, os melhores momentos da expedição Alasca. Tem também o mapa da viagem na íntegra, ponto a ponto, é só apontar, tirar foto do QR Code e vai para o Google Maps, inclusive com todos os pontos turísticos da Rota 66 ali, marcados ponta a ponta. Inclusive os capítulos mais, assim, emblemáticos, tem o QR Code que você aponta e vai para o vídeo no YouTube correspondente. Então demorou um pouquinho mais do que eu imaginava, mas ficou pronto e tá realmente muito legal. Eu vou ficar muito honrado se você me prestigiar e comprar esse livro e apoiar. Tô botando a preço de custo, tá? Então você vai ver que tá baratinho, preço de custo, não tô ganhando nada. Quero que todo mundo tenha a oportunidade, né? Como uma viagem de moto salvou a minha vida, parece clichê, mas não é não, é verdade, vocês vão entender comprando o livro. Vai lá, vou adorar. Estamos indo num lugar chamado Saeva Dupka. Saeva Dupka, que é o nome de uma caverna búlgara. A estradinha é isso aqui, cara, que dá acesso lá. São 3 quilômetros. Desde que você sai daquela cidadezinha pequena e entra nessa estradinha, 3 quilômetros. Rodar pela Europa tem sido incrível. Foram tantos países que já perdi a conta. Sendo que já temos mais um pela frente. O próximo será a Sérvia. E isso significa enfrentar uma fronteira. E eu detesto fronteiras. É que a moto não está exatamente irregular. O tempo máximo de permanência na Europa seriam 6 meses. E esse prazo já expirou. Enfim, ainda nesse vídeo, chegamos na fronteira e aí vemos o que acontece. Bom, conseguimos chegar no estacionamento que tinha ali em cima. Caminhada aqui deve ter o quê? Uns 150 metros até esse ponto onde a gente está. Tô vendo ali uns carros parados, que eu não sei o que significa. Será que tem que comprar ingresso? Tá entendendo alguma coisa? Eu não. Eu não entendi uma palavra que ele disse. Rapaz, o negócio é profundo mesmo, cara. Caraca, cara, é gigante, cara. Olha o tamanho. Falta amigo, essa caverna é enorme. E o melhor, vazia. Somos só 4 pessoas aqui e mais a criança. Deve ter não sei quantos metros de altura. Tá? É muito alta. É frio aqui dentro, né? E ampla, né? Gigante o negócio. Uau, moto amigo, olha isso. Olha o tamanho das pessoas e o tamanho do espaço. Caraca, cara. Cara, olha só. Escadinha lá em cima.
Cara, essa caverna não foi a maior de todas, mas foi uma das maiores e muito legal porque você faz o que você quiser, cara. O cara falou assim, ó, a saída é pra lá. E largou a gente aqui, cara. Muito louco, cara. Olha isso, cara. Olha onde é que tá a Doce Amada. É muito grande, cara. Rapaz, tô subindo as escadas aqui. Vejo luz no fim do túnel, literalmente. Cara, valeu a pena. Tava na dúvida, mas valeu. Muito legal. Muito legal, cara. Por ali, Doce Amada. Eu espero que seja. É a única coisa que parece um buraco para sair. A gente subiu até o teto, quase, da caverna, para ver de cima. Agora tá descendo tudo de novo. E a continua, cara. Pensei que tava terminando, não tava nada. Agora ela também é especialista em cinema de Hollywood. Acho que aqui foi filmado o Alien, o oitavo passageiro. Olha as paredes, isso não é igualzinho. É igualzinho mesmo. Eu podia ter aquele monte de ovo do Alien. Sabe os ovos do Alien? E aí, motoamigos, gostaram? Curtiram essa caverna búlgara? Buraco enorme, hein? Tá vendo, Amada? Falei que ia te levar pra uma caverna. Falta agora só a gente dormir numa. Vamos voltar aquela estradinha toda, pegar a principal e seguiu para Sofia, a capital da Bulgária. Tava preocupado se ia ser furado, se ia valer ou não ia valer a pena. E acabou valendo. Fui botar o casaco. 23 graus, aqui tá sem sol. E, sei lá, vai que chove no meio do caminho. Então agora, tô quietito. Patrícia apertada para fazer um pipi. Deu uma parada no posto. Um negócio aqui, cara, a mulher faz na hora ali um porco, um franguinho, frango, porco e uma batata frita. Aqui é só o chique, do jeito que a Doce Amada gosta. Eu falei, agora vai ser uma viagem by Marraíva, Amada. Esse caramelo é uma espécie universal, né? Ele senta, faz aquele olhar assim súplico da coitadolândia, pedindo a boia. Aproveitamos para encarar uma comidinha aqui de beira de estrada. Olha o tamanho do porcão, ali um frangão, batata frita, esse molho que eu não sei o que é. É molho de quê? De pimentão vermelho, que a gente já comeu, é bom. Super bem alimentados, comemos demais. Veio tanto negócio que até o cachorro ali se deu bem. Agora, vamos direto, 40 e poucos minutos para Sofia, pertinho. De todos os países da Europa, Bulgária disparado aquele com as piores estradas. Muito buraco, pouquíssima conservação, manutenção. A gente vai ficando. Agora tá passando por um trecho melhor. Depois vem os trechos zoados, rapaz. Estamos chegando em Sofia, estamos já no perímetro urbano. Chegada na cidade movimentada, muitos caminhões, muitos carros. Por enquanto no trânsito eu sinto educação, inclusive para moto. As motos fazem corredor aqui, os carros abrem, tá? Para você passar, se eu achei bom, né? Cara, e é legal a gente conhecer negócios diferentes, né? Não precisa ser turístico demais o tempo inteiro. Outra coisa, cara,
Aqui as casas, os prédios, tudo tem grade, tá? Vamos com a polícia aqui do lado. Quem é que tá piscando, amado? Tá? Agora tá piscando. Pô, uma rua de paralelepípedo, cara. Será que eu tô no lugar certo? Agora é o seguinte, para acessar isso aqui, tem instruções. To go up? Yep. If you meet any difficulties, Interessante, cara, esse lugar aqui, cara. Imagina, lugar pobre, né? Meio feião, mas tem esse prédio que você de fora, você nem entende direito o que é. Mas aí quando você entra, o prédio é todo chique. Todo chique. Tem essa mulher que vem receber na porta, ensina a mexer na garagem, entra no apartamento, apresenta tudo pra você. Muito legal. Bom dia, moto amigo! Estamos aqui em Sofia, capital da Bulgária. Vamos dar uma caminhada aqui pela cidade e depois a gente pega a moto e parte. Para onde? Qual é o país que a gente vai agora, amada? Sérvia. Para a Sérvia. Bora! Essa amada gostou do trenzinho? Antes de eu nascer, ele foi construído. Procurando lugar para tomar café da manhã tá difícil. Birita e tabaco tem um monte de loja aberta às 9 da manhã, mas café da manhã não tem. Metrô. Ó, conseguimos o café da manhã, hein? E café bom. Bem-vindos a Sofia, capital da Bulgária. Dos 6 milhões de habitantes que existem na Bulgária, 1.300.000 deles estão aqui em Sofia. É uma das cidades mais antigas da Europa, com 7.000 anos de história. E Sofia sofreu influência de diversos impérios, o Império Romano, o Império Bizantino, o Império Otomano, ao longo desses 7.000 anos de história. E a religião aqui é o cristianismo ortodoxo. E a gente vai conhecer agora a catedral mais famosa aqui de Sofia. Florzinhas bonitinhas. A Bulgária nunca fez parte oficialmente da União Soviética, mas foi um país comunista durante o mesmo período e era uma forte aliada da Rússia e fazia parte do Pacto de Varsóvia. Então, durante muitos anos, ela foi um país comunista até que teve a queda da União Soviética, os países foram dissolvidos e aí ela adotou uma política parlamentarista, que tem um chefe de Estado, o presidente e o ministro, o primeiro-ministro, que é o chefe de governo. Caraca, uma fantasia de Edinho aqui, cara. Rapaz, pior que esse tá parecido mesmo, cara. Olha aí. Vê se não tá igualzinho, cara. Olha lá. Não vou fazer insinuações políticas aqui, porque esse canal não é sobre política. Mas a gente tem que fazer uma observação. A gente veio pelos países Itália, França, Turquia, Grécia, que nunca foram comunistas.
e são países muito mais desenvolvidos, inclusive mais bonitos, né? Prontos para turismo. A gente entrou no primeiro país, a Bulgária, um país que foi comunista por muito tempo, que apoiou a União Soviética, e é um país que os números não deixam mentir, é um país bem mais pobre do que esses outros que a gente mencionou. Vamos entrar em mais um país que foi comunista, que é a Sérvia, e outros países comunistas, e vamos tentar chegar a uma conclusão junto. Essa loja com essa metraca e outras armas decorando é uma loja de quê? Acertou quem disse bolsas de mulheres. Uma constatação aqui na Bulgária é que a turma fuma muito mais do que os brasileiros, hein? É isso aí, moto amigo. Adeus, Bulgária. Partiu Sérvia, bora! Bom, já entramos na autoestrada e logo nós vamos enfrentar mais uma fronteira, a fronteira entre Bulgária e a Sérvia. Na fronteira da Turquia para a Bulgária, passei um sufoquinho ali, porque o cara começou a me fazer muita pergunta, queria saber onde a gente ia dormir, para onde a gente ia. Aí você tem que explicar que você está atravessando o país, que ainda não tem certeza de onde vai dormir e tal, mas aí eu conto a história do canal no YouTube. Aí ele pediu seguro, né? O seguro, que é uma confusão aqui, porque você não consegue tirar o tal do seguro obrigatório, que seria a carta verde, porque a moto é brasileira, as seguradoras daqui não emitem para a moto do Brasil, e a seguradora do Brasil não emite para uma moto para rodar na Europa. Não existe o seguro para você comprar. Então é uma confusão. Um dia eu explico como é que eu resolvo. E também ele chegou e pediu seguro, e o seguro que eu arrumei estava vencido, venceu em agosto. Aí eu tive que ir ali online, refazer, e ele deixou eu mostrar o PDF no celular, e aí deixou passar. Agora eu imprimi 2 cópias do seguro já com vencimento para dezembro, então eu espero que isso não gere um problema agora. E vamos aproveitar o estradão para o serviço do dia. Agora é 1 da tarde pontualmente. Temperatura 20 graus. A gente está indo para Belgrado, que é a capital da Sérvia. Porém, no caminho, mais ou menos na metade do caminho, a gente vai dar uma parada. A gente vai lá conhecer, eu vou mostrar para você de perto como eram os centros de concentração, os campos de concentração nazistas para os judeus. Que você mesmo abastece. É o primeiro aqui na Bulgária, assim. E na Turquia também não vi nada assim. Estamos chegando na fronteira, a já tradicional fila de caminhões. Os caminhões sempre ficam numa fila grande, que eu acho que a revista, o procedimento deve ser mais complicado, né? Imagina quanta coisa errada pode caber dentro de um caminhão, né? Agora aquele momento de tensão sempre me dá, né? Para sair, tô mais tranquilo, que aqui primeiro vai ser a saída. E ali na frente eu já tô vendo a entrada na Sérvia. Saída geralmente é apresentar passaporte e vai. Querem mais desfrutar do país, né? O problema é sempre na entrada. Vamos lá, agora é a nossa vez na saída.